I will briefly summarize what we looked at yesterday for the sake of those of you who joined us today. Eu vou resumir rapidamente o que vimos ontem por aqueles que não estavam aqui ontem. But for now, I'll ask our brother to just read the whole of Psalm 8. Por ora, vamos começar lendo todo o Salmo 8. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Thank you. We noticed from yesterday that the way the psalm begins is the way in which it ends. Nós vimos ontem que a maneira que o Salmo começa é a forma também que ele termina. Basically, David is saying, God, you are worthy to be worshipped. Basicamente, Davi está dizendo, Senhor, tu és digno de ser adorado. We asked the question, why is he doing so? Nós perguntamos por que Davi está fazendo isso. We looked at verse 3 and thought there was an answer there. Nós olhamos para o versículo 13 e pensamos que talvez exista a resposta ali. When he said, when I look at your heavens, the moon and the stars. Quando se diz, quando contemplo os teus céus, a lua e as estrelas. So we imagine that David was outside one night and simply contemplating the skies in front of him. Então imagine que Davi estava fora em uma noite e contemplando os céus, a beleza dos céus sobre ele. Which I hope all of us have done, especially when we are out in the countryside. Eu espero que todos nós façamos isso, especialmente quando estamos fora, nas regiões mais longínquas do país ou do estado. That as we've looked into the skies, we've said, wow, what a magnificent God. E quando saímos para esses lugares, ao olharmos para o céu, nós digamos, uau, que Deus maravilhoso, que Deus impressionante. And that's what he would have had in mind when he said, you have set your glory above the heavens. É isso que Davi tinha em mente quando ele disse, o Senhor colocou a sua glória acima dos céus. We also notice that David did not just look up, but he also looked down. Nós também vimos ontem que Davi não olhou apenas para cima, mas ele também olhou para baixo. He looked at the weakest on the earth. Ele olhou para a coisa mais fraca que havia na terra. And that's why he said, out of the mouth of babies and infants, you have established your strength. Isso acontece quando ele diz, da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força. In other words, those that would crush these babies are completely confounded by your action. Em outras palavras, aqueles que destruiriam esses bebês são completamente conturbados pelas ações de Deus. And so you show yourself to your enemies that you are a glorious being. E por meio deles, o Senhor certamente mostra para eles, para esses inimigos, que o Senhor é grandioso. You shut their mouths. O Senhor cala a boca deles. While the weakest of the earth that prayed to you now praise you. À medida que os mais fracos da terra, que haviam clamado ao Senhor, agora eles louvam o Senhor. That's what we saw yesterday. É isso que vimos ontem.
why on earth we can say, all glory belongs to you, O God. O porquê na terra nós podemos dizer que toda a glória pertence ao Senhor. Tonight we look at verse 3 and verse 4, Nessa noite nós olharemos para os versículos 3 e 4, in which David is basically again looking up and looking down. nos quais Davi está basicamente de novo olhando para cima e para baixo. But this time he is amazed by the contrast that he sees. Mas dessa vez ele está impressionado por causa do contraste que vê. He looks up and imagines the glory of God. Ele olha para cima e imagina a glória de Deus. And then he looks down and says, this glorious being, why is he interested in us? Então ele olha para baixo e ele questiona esse Deus maravilhoso, esse ser maravilhoso, por que ele se interessa por nós? That's what we too should be doing if we are truly going to worship God. É isso que nós também deveríamos fazer se nós realmente queremos adorar a Deus. We must contemplate something of the greatness of God Nós devemos contemplar algo da grandeza de Deus and then compare that to how small we are. e então comparar isso com quão pequeninos somos. It's going to fill us with gratitude and Isso- thanksgiving. Isso nos encherá de gratidão. Let us see the way in which David does it in this psalm. Vejamos a maneira que Davi faz isso neste salmo. First of all, in verse 3, Primeiro no versículo 3. we see how we as Christians should want to study science because it shows us God's creative power. Esse verso mostra como nós, enquanto cristãos, deveríamos estudar ciência para vermos como a ciência nos revela a respeito de Deus. That's what David was doing here. É isso que Davi está fazendo aqui. He says, when I look at your heavens, the work of your fingers, the moon and the stars which you have set in place. Ele diz: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste. This is not a quick peep at creation and then moving on to something else. Davi não está simplesmente olhando de maneira muito rápida para a criação para depois olhar para outra coisa. David spent some time contemplating what he was seeing. Davi gastou tempo contemplando aquilo que estava vendo. It is the way in which we enjoy dessert. É a maneira por meio da qual nós, por exemplo, curtimos uma sobremesa. We don't just quickly swallow. No. Nós não podemos simplesmente engolir rapidamente. Não. We make it last in the mouth. Nós deixamos ali gastar tempo na boca. We enjoy it in the mouth Nós curtimos a sobremesa na for boca quite some time. por um bom tempo. Even our taste buds begin to dance inside. Até que as nossas papilas gustativas, muito obrigado, comecem a dançar. That's what David was doing here. É isso que Davi estava fazendo aqui. It wasn't quickly looking and continuing to do something else. Não foi uma olhadinha rápida e depois saiu correndo para fazer outra coisa. He studied what he was seeing. Ele estava estudando aquilo que ele estava vendo. And later in Psalm 111, E mais tarde, no Salmo 111, I want you to notice what he says there. eu quero que você perceba o que ele diz ali. He says I'll begin with verse 1. Ele diz assim no versículo 1. Praise the Lord. I will give thanks to the Lord with my whole heart in the company of the upright, in the congregation. Now listen to this. Great are the works of the Lord, studied by all who delight in them.
Ele diz: Aleluia, de todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Então, atenção, grandes são as obras do Senhor, consideradas, estudadas por todos os que nelas se comprazem. He says in the following verse, full of splendor and majesty is his work. Ele diz no versículo seguinte: em suas obras há glória e majestade. Now, this is partly the work of creation, Isso é parcialmente a obra da criação, but it is also what God continues to do in providence. mas é também aquilo que Deus continua a fazer na providência. But what I want you to notice is this aspect of taking time to study. O que eu quero que você perceba é esse aspecto de gastar tempo para estudar. And it is being done by those who love the Lord. E isso tem sido feito por aqueles que amam o Senhor. Those who really delight in them. Aqueles que realmente se deliciam nas coisas do Senhor. And it results in saying, praise the Lord. E o resultado desse estudo é dizer: louvado seja o nome do Senhor. That is what David is doing in Psalm 8. É isso que Davi está fazendo no Salmo 8. When he says, when I look at the heavens. Quando ele diz: quando contemplo os teus céus. Sadly, those who are atheists, they fail to see the Creator in his creation. Aqueles que estão distantes do Senhor, eles falham em ver a assinatura de Deus na criação. They look at the moon and the stars and they fail to see the wonder of him who has put those things there. Eles olham para a lua, olham para as estrelas e eles não conseguem ver a maravilha daquele que colocou a lua e as estrelas nos seus lugares. It wasn't like that with David. Não era assim com Davi. He says, I look at your heavens. Ele diz: eu olho para os teus céus. And he says, the work of your fingers. E ele define a obra dos teus dedos. He says, I look at the moon and the Ele stars, diz: eu olho para a lua e para as estrelas, which you have set in place. as quais o Senhor colocou no lugar. In other words, it makes me realize more and more that this is the work of a great God. Em outras palavras, isso me faz perceber cada vez mais que essas coisas são obras de um grandioso Deus. You remember what happened when Moses was trying to rescue the people of Israel from Egypt? Você se lembra do que aconteceu quando Moisés estava tentando resgatar o povo de Israel do Egito? He would do some miracles, Ele fazia alguns milagres, and sometimes the magicians of Egypt would also do the same thing. e algumas vezes os magos do Egito também faziam as mesmas coisas. But at a certain point, they began to fail. Mas de repente chegou um momento que eles começaram a falhar. And when they came back to Pharaoh, E quando eles voltam-se para Faraó, they said to him, this is the finger of God. eles dizem a Faraó: isso é o dedo de Deus. This is not magic. Isso não é magia. No human being can do this. Nenhum ser humano consegue fazer isso. This can only be done by Almighty God. Isso só pode ser feito pelo Deus Todo-Poderoso. It is the finger of God. É o dedo de Deus. That's what David is saying here. É isso que Davi está dizendo aqui. That as I am contemplating all this, À medida que eu contemplo todas essas coisas, as I am studying and drinking it in, à medida que eu estou estudando essas coisas e recebendo-as dentro de mim, what I am seeing is the doing of this glorious Creator. o que eu estou vendo é obra desse Criador glorioso. It is Him who has set everything in place. Foi Ele quem colocou cada uma dessas coisas no seu lugar. You see, David believed the word of God. Veja, Davi acreditava na palavra de Deus.
which tells us clearly, especially in Genesis chapter 1, que nos diz claramente, especialmente em Gênesis 1, that it was God who was putting all these things into que place. Deus foi aquele que colocou cada uma dessas coisas no seu devido lugar. Look, for instance, at Genesis 1, and I'll ask our brother to read from verse 14 down to verse 16. Vamos ver Gênesis 1, do 14 até o 16. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra, e assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. There it was God at work. Ali nós vemos Deus estava trabalhando. He was saying, let there be, and bang, there was. Ele disse, haja, e uau, aconteceu. But it was not the bang of a mere explosion. Mas não foi o bang de uma mera explosão, It was that of a creator at work. mas sim o bang de um criador trabalhando. He designed and he was putting everything in their place. Ele projetou e ele estava colocando cada coisa no seu devido lugar. So he says, the moon and the stars which you have set in place. E assim ele diz, a lua e as estrelas que estabeleceste, que o Senhor estabeleceu. Pause for a moment, friends, and think about what we talked about yesterday. Pare um pouco e pense a respeito daquilo que falamos ontem. Think of our great planet that we call planet Earth. Pense a respeito do nosso grande planeta que nós chamamos planeta Terra. It's actually a very, very small planet compared to so many others. Na verdade, ele é um planeta bem pequenininho comparado com tantos outros que existem. Think of all those that are going around our sun. Pense a respeito de todos aqueles que estão caminhando em torno do nosso Sol. And think in terms of that now multiplied by the others in their own solar E system. pense a respeito disso multiplicado por tantos outros planetas que estão cada qual no seu devido sistema solar. Think also of the various planets and the moons that are going around those planets. Pense também a respeito dos vários planetas e das luas que estão caminhando em torno desses planetas. And then think in terms of all those solar systems in their specific galaxies. Então pense a respeito de cada um desses sistemas solares nas suas respectivas galáxias. Think about the fact that all those are hanging on nothing. Pense a respeito do fato de que tudo isso está pendurado sobre o nada. They are moving in perfect directions and they are not bumping into anything else. Eles estão se movendo em direções perfeitas e eles não estão batendo um no outro. And they are not falling to whatever they would fall down to. E eles não estão caindo em qualquer coisa sobre a qual eles cairiam. How do you see all that and conclude that nobody put them there? Como você pode olhar para tudo isso e concluir que ninguém as colocou lá? Surely there must be a very intelligent being who has balanced all that. Certamente é necessário que tenha havido um ser muito inteligente que fez todas essas coisas com grande precisão. Many times we see people who do acrobatics. Muitas vezes nós vemos pessoas que fazem acrobacias. They take 3 or 4 or 5 balls and they are doing this. Eles pegam 3, 4, 5 bolas e começam então a lançar para cima.
And they do it for 5 minutes. E eles fazem por 5 minutos. And we all go, E nós ficamos, 5 balls 5 bolas for 5 minutes. por 5 minutos. And we even pay so that we can watch that. E nós até mesmo pagamos para poder olhar isso. Friends, these are millions upon millions upon millions of planets in this vast universe. Not for 5 minutes, but for many years, never clashing. Irmãos, existem milhões e milhões e milhões de planetas nesse universo que estão andando uns próximos dos outros. Eles nunca colapsam, eles nunca batem. Isso não é por 5 minutos, é por anos e mais anos e mais anos. It should make us worship him. Isso deveria nos fazer adorá-lo. It made David worship him. Isso fez Davi adorar. That he is truly great. Deveria nos fazer conscientizar-nos de que o nosso Deus é realmente grande. That's where David begins. É assim que Davi começa. When I look at your heavens, Quando eu contemplo os teus céus, the work of your fingers, obra dos teus dedos, the moon and the stars, a lua e as estrelas, which you have set in place. que o Senhor colocou no devido lugar. I say glory, glory, glory belongs to this God. Eu digo, toda glória, 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 glória pertence ao Senhor. Then he looks down. Então ele olha para baixo. And this time he is amazed, E dessa vez ele está maravilhado. as we too should be amazed. Como nós também deveríamos ficar maravilhados. We should ask the question, how come that this great being cares for us? Nós deveríamos perguntar, como assim esse Deus grandioso, esse ser grandiosíssimo, se preocupa conosco? That's what David says here. É isso que Davi diz aqui. Verse 4. Versículo 4. What is man that you are mindful of him, and the Son of Man that you care for him? Ele diz, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? He is completely amazed at what he is seeing here. Ele está completamente maravilhado com aquilo que That viu. it cannot be, Não faz sentido, because this is too glorious to even begin to understand. isso é glorioso demais para nós conseguirmos compreender. Imagine this huge shopping mall. Imagine esse shopping center enorme. It must have taken a lot of thinking and planning and expertise to put it together. Certamente foram gastos anos e muito tempo e muito estudo para fazer tudo isso funcionar. It must have involved a lot of people who were contractors to build according to the architect. Certamente envolveram várias empresas, várias pessoas que foram contratadas para construir de acordo com aquilo que os arquitetos e engenheiros planejaram. It's very big. É bastante grande. We would all be very shocked if the one who designed this building, Nós todos ficaríamos impressionados se aquele que planejou este prédio todo, who even built this building, aquele que construiu este prédio, knew the detail of every block and every nail that is in this stage. nós ficaríamos muito impressionados se essa pessoa conhecesse cada detalhe de cada bloco
e de cada prego que está nesse palco. If he was to come with you and say, you know what? This block, we put it here on such and such a day. And this nail that is in this corner here, it's me who even put it there. I love it. Nós ficaríamos impressionados se ele dissesse: tá vendo esse bloco? Ele foi colocado ali no dia tal, na hora tal. E tá vendo esse prego? Fui eu mesmo que bati esse prego no lugar. Eu amo esse prego. We would say, what kind of mind is this? Nós diríamos: que tipo de mente é essa? That in this vast structure, he should be able to have an interest in this little block or this little nail. Que tipo de criatura é essa? Que tipo de homem é esse que nesse prédio enorme, nesse shopping enorme, conseguiria reparar em um bloco específico ou num prego específico? There are times when I see a picture of what looks like just a black page. Há momentos em que eu vislumbro uma figura de algo que parece um simples borrão negro. And then there is an arrow that is pointing to a small white dot. E aí então vem uma seta que aponta para um pontinho bem branco. And then they say that little white dot is the earth, and this black picture is simply part of the universe. E aí então eles dizem: esse pontinho branco é a Terra e toda essa parte negra é apenas uma parte do universo. And yet that little dot, to me, is this big earth. E ainda assim esse pequenino ponto branco, para mim, é esse planeta Terra enorme. It makes the illustration of this shopping mall to become ridiculously small. Isso faz com que a ilustração usando esse shopping center seja ridiculamente pequena. But what is even more shocking is this, Mas o que é ainda mais impressionante é o seguinte: that God's interest is not just on this earth. que o interesse de Deus não está somente nessa terra. It's not just on us together as human beings. Não está somente em nós todos juntos como seres humanos. It's not just on you as a human being. Não está também somente em você como um ser humano. It goes as far as the very hair on your head. Mas vai até o ponto do próprio cabelo que está na sua cabeça. That he has numbered the very hair on your head. Ele enumerou os cabelos da tua cabeça. That is how mindful God is of you. Isso é o quão consciente Deus está a teu respeito. That he actually deals with us as individuals with all the details of our individual lives. Ele realmente lida conosco como indivíduos, importando-se com os detalhes individuais da nossa vida. That's what blew the mind of Job in the Old Testament. É isso que deixou Jó absolutamente impressionado. And so he says in Job chapter 25, E assim ele diz em Jó capítulo 35, I'll ask our brother to read. It's a very short chapter. Job 25. Job Jó 25. 25, capítulo bem pequeno, nós leremos inteiro. It's a very short chapter. Então respondeu Bildade. And this time it's Bildad who is speaking rather than Job. Então, Bildade é quem está falando em vez de Jó. Então respondeu Bildade o suíta:
A Deus pertence o domínio e o poder. Ele faz reinar a paz nas alturas celestes. Acaso tem número os seus exércitos? E sobre quem não se levanta a sua luz? Como, pois, seria justo o homem perante Deus? E como seria puro aquele que nasce de mulher? Eis que até a lua não tem brilho, e as estrelas não são puras aos olhos dele. Quanto menos o homem, que é gusano, e o filho do homem, que é verme. Job responds to all this. And I'm particularly interested in the last verse of the next chapter, chapter Job 26. responde tudo isso, especialmente no último versículo do capítulo 26, Verse 14. versículo 14. Eis que isto são apenas as orlas dos seus caminhos, que leve sussurro temos ouvido dele, mas o trovão do seu poder, quem o entenderá? He's saying the things that I am currently going through is like it's the very end of what God is actually doing now. Ele diz, as coisas pelas quais eu estou passando são o próprio fim daquilo que está acontecendo comigo agora. And yet his friend had just been saying that it's amazing that this God should have any interest in a small creature like a human being. O amigo de Jó estava dizendo, será que Deus vai se importar com uma criatura tão pequenina como o ser humano? Don't you often feel like that? Você muitas vezes não se sente assim? That God, this great God, should have such a detailed interest in your life. Não faz sentido esse grandioso Deus ter um cuidado tão específico a respeito da tua vida. And yet he's doing so many other things, even on this planet. À medida que ele está fazendo tantas outras coisas, mesmo nesse planeta. So that what he is dealing with in your life is not even in the news. De forma que, enquanto tantas coisas estão acontecendo no planeta, aquilo que está acontecendo na tua vida não está nem na tela da televisão, não está nem passando no jornal. The political and social and economic structure of Brazil is not even interested in you. A estrutura, as notícias políticas, socioculturais, as questões do Brasil não tem nada a ver com a tua vida. But God is there. Mas Deus está interessado na He tua vida. is dealing with your life. Ele está lidando com a tua vida. Look at the contrast. Veja esse contraste. You can imagine if there was a king over the whole of Brazil, Imagine que houvesse um rei responsável por todo o Brasil, who has all the wealth of Brazil, que é dono de toda a riqueza do Brasil, and he is so busy governing the whole of Brazil. e ele está muito ocupado governando todo o Brasil. And then he comes into the corner of the most rural part of Brazil, Então ele vai para o lugar mais inóspito no Brasil, mais rural, and comes and greets you by name. e ele então, esse rei vem e te cumprimenta usando o teu nome. And he even tells you how he has been busy organizing your education. E ele até comenta com você como ele tem gastado tempo nos últimos dias se preocupando com a tua educação And your meals e preparando as suas comidas and everything about you. e organizando tudo que diz respeito a você. And he says, I have had interest in you from the time you were born. E ele te diz, eu tenho estado interessado em você desde o dia em que você nasceu. That would be completely shocking to you.
Isso seria completamente chocante para você. because you only see him on television. Você só estava acostumado a vê-lo na TV. And you know he's very busy with the affairs of the whole kingdom. E você sabe que ele é muito ocupado com as questões de todo o reino. Where does he find the time to be interested in you? Como é que ele acha tempo para estar interessado em você? But friends, with this God, it's even multiplied 1,000,000 times. Mas amigos, com Deus, isso é multiplicado 1 milhão de vezes. So the psalmist David is saying, what is man that you are mindful of him? Então o salmista Davi diz, que é o homem que dele te lembres? When I look into the sky at night and I see those millions and millions and millions of stars, Quando eu olho para o céu de noite, eu vejo milhões e milhões e milhões de estrelas. and I think that you are greater than all that, E eu penso que o Senhor é muito maior, eu lembro que o Senhor é muito maior do que tudo isso. I ask myself, how can such a great being now have interest in us small creatures? Então eu me questiono, como pode esse ser grandiosíssimo se preocupar conosco, criaturas tão pequeninas? The Son of Man that you care for him. O que é o filho do homem que o Senhor se preocupe com ele? This is not just knowing about us, but caring for us. Isso não é somente saber a nosso respeito, mas tem a ver com cuidar de nós. Making sure that all that we need is being provided day by day. Cuidar para que tudo o de que precisamos seja provido dia após dia para nós. Especially when you think that we are sinful creatures. Especialmente quando você lembra que nós somos criaturas pecadoras. We break his laws every day. Nós infringimos sua lei todos os dias. Why should he even be interested in us? Por que ele deveria se interessar por nós? As we saw from the book of Job, Da mesma forma que vimos no livro de Jó, he is so pure that he sees sin where we don't see it. ele é tão puro que ele consegue ver pecado onde nós mesmos não conseguimos. But this God, instead of destroying us, Mas esse Deus, em vez de destruir-nos, he cares for us. ele cuida de nós. Despite this contrast in holiness, A despeito desse contraste em santidade, whereas we're learning earlier, for him it is holy, holy, holy is the Lord God Almighty. como nós estávamos vendo hoje, logo antes, para ele é santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Whereas for us it is sinful, sinful, sinful is humanity. Enquanto para nós é pecadores, pecadores, pecadores são os seres humanos. But this God cares for us. Mas ainda assim, esse Deus se importa conosco. In fact, he cares for us so much that instead of destroying us, he sends his own son to come and save us. De fato, ele se preocupa tanto conosco que, ao invés de nos destruir, ele enviou o seu filho para vir para nos salvar. Why such care? Por que tanto cuidado? That he should enter into a covenant with his son, this glorious being, to come and be our rescuer from death and hell. A ponto dele entrar em aliança com o seu próprio filho, este ser gloriosíssimo, de forma que o filho viesse, se encarnasse e morresse por nós. That he who is infinite in being to rescue us is now born as a little baby in Bethlehem. De tal maneira que esse grandioso Deus que entrou em aliança para nos salvar, viesse nascer como um pequeno bebê em Belém.
As we saw yesterday from the shepherds, from looking into the skies, heavens, now looking at this little baby in Bethlehem. Como vimos ontem, a partir dos pastores que olharam para o céu, para os anjos cantando, então depois olharam para baixo, para aquele bebê pequenino numa manjedoura. And to even go further in his care, that this same Jesus suffers on our behalf. E Deus vai ainda mais distante nesse cuidado, vai às últimas consequências, de maneira que o seu filho Jesus tenha dado a sua vida para morrer no nosso lugar. Why? Por quê? Why does this God care so much? Por que esse Deus se importa tanto? When he can simply destroy us all and create a new humanity. Ele poderia simplesmente ter destruído todos nós e ter criado uma nova humanidade. But instead, he pours his wrath upon his own son until he dies in our place. Mas em vez disso, ele derrama toda a sua ira sobre o seu próprio filho e este morre no nosso lugar. Why be so interested in us Por que estar tão interessado por nós when we are so small? enquanto nós somos tão pequenos? We are almost totally insignificant. Nós somos quase totalmente insignificantes. David thinks about all that. In his own time, it was the sacrifices that were being made in the tabernacle. Davi pensa a respeito de tudo isso. Na época de Davi, os sacrifícios eram feitos no tabernáculo, Which were pointing to the coming of God's own Son. e esses sacrifícios apontavam para a vinda do Filho de Deus. But remember, those sacrifices were appointed by this same Creator. Mas lembre-se, esses sacrifícios foram estabelecidos por esse mesmo Criador, Out of his own care that his people don't perish. por causa do seu cuidado, de forma que o seu povo não perecesse. Why? Por que ele faz isso? Why? Por quê? That's the question that he's asking here. Essa é a pergunta que é feita aqui. He's not even giving us an answer. Não nos é dada uma resposta aqui. We can say, well, it's because he has made us in his own image. Nós poderíamos dizer, é porque ele nos fez a sua própria imagem. And we are correct. E estaríamos certos de responder assim. We can say it is because in eternity he chose us and gave us to his son to rescue us from sin. Poderíamos dizer, é porque na eternidade ele nos escolheu e nos deu ao seu filho para que este nos resgatasse do pecado. And we are correct. Estaríamos corretos em responder assim. But our minds still ask the question, why? Mas nossas mentes ainda fazem a pergunta, por quê? Why? Por quê? In the end, we simply bow down and worship. No final, nós simplesmente nos prostramos e adoramos. That's all we can do. We just bow down and worship. Isso é tudo que nós podemos fazer, nos prostrar e adorar o Senhor. Say to him, oh, our God, you are worthy of all glory. Precisamos dizer a Ele, Senhor, Senhor nosso, o Senhor é digno de toda a glória. For you to close this gap between who you are and who we are. O Senhor transpôs esse buraco, esse abismo entre quem nós somos e quem o Senhor é. Thank you, God. Obrigado, obrigado, Senhor. Here on earth, we will simply be amazed. Aqui na terra nós simplesmente devemos ficar maravilhados. Maybe when we come into eternity, we may better appreciate. Talvez quando chegarmos na eternidade nós compreenderemos melhor isso. But for now,
mas por ora we will simply worship you. nós simplesmente te adoramos. To you be all glory. Ao Senhor seja toda a glória. Amen. Amém.